Graça e paz, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma vez mais um culto via live para a glória do Senhor. Espero por vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado ou coisa assim. Pra que medir forças com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Não se acende a luz do sol. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos, irmãos. Se alguém aí tiver com alguma dificuldade, tentem aí contactar com os demais. Eu passei o link aí para a maioria no privado, para não haver problema. Então a gente começou assim, literalmente no horário proposto. Qualquer dificuldade, os irmãos repassem o link para mais alguém. A gente está já sintonizado. Bendito seja o nome do Senhor. E vamos erguer vozes de louvor ao nosso Deus, adorá-lo, como é a nosso propósito, nosso desejo, nossa alegria, nossa satisfação. Feliz em ver os irmãos aí conosco. E eu queria nesse momento orar com vocês, pedir a Deus a sua direção, a sua presença, a sua graça, a sua iluminação, para que façamos o melhor para Ele, que Ele em primeiro lugar se alegre. Eu sei que a gente tem uma preocupação muito particular em que o sinal chegue, em que a informação chegue a quem de propósito, mas o que estamos fazendo aqui em primeiro lugar é para a glória de Deus, e que Ele possa se agradar do nosso culto racional a Ele. A razão de fazermos isso é Ele é a nossa razão de viver, a nossa razão de existir, de cultuar. Ele é a nossa alegria, o centro de nossas vidas. É o que nos move, o que nos faz respirar, o que nos sustenta,
Por isso que nós devemos a Ele toda a honra, glória, adoração, temor e cultivar diariamente relação com Ele. Nesse momento vamos orar pedindo a Deus sua direção e oferecendo a Ele o nosso culto racional. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos, Pai, por tua misericórdia, por teu amor que é infinito para conosco. Nós entregamos as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos, crendo que a tua graça infinita continuará, meu Deus, firme, poderosa e suficiente, cuidando de cada um de nós, das nossas mais íntimas necessidades em Cristo Jesus. Eu te peço, meu Deus, não só por esses meus irmãos que estão comigo, sintonizados, mas, ó Deus, a todos os demais, ó Deus, e a todo o teu povo, que igualmente, junto com toda essa sociedade, enfrenta essa situação totalmente atípica da nossa rotina. Ó Deus, nós queremos nessa noite pedir a tua direção, pedir, meu Deus, a tua permissão para, meu Deus, cultuar ao teu nome, erguer um trono de adoração nesse momento, nesse lugar e nesse canal, para que a glória seja dada sempre, não ao nosso, mas ao teu nome. Por isso nós repetimos o que está na tua palavra, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Desde esse ambiente onde estou com a minha família, até cada ambiente sintonizado comigo por esse sinal, eu te peço uma bênção especial da tua graça, que o Senhor se faça presente, encha nossos corações e mentes de alegria na tua presença, e que possamos, meu Deus, oferecer culto racional a Deus prazerosamente e agradável ao Senhor. É isso que nós te pedimos, já agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou vendo que alguns irmãos já estão chegando. E aí, num primeiro momento, irmãos, eu já queria que vocês me dissessem como é que está aí. O áudio está chegando bem. Vocês estão me ouvindo. Imagem dá para ver, a câmera está de frente. Mas, graças a Deus, a Evangelina está me dando um sinal aqui de positivo. Graças a Deus o áudio está sendo ouvido tranquilamente. Então vamos dar sequência ao nosso culto. Você que estiver aí com seus salmos e hinos fácil, eu peço que você abra os salmos e hinos no hino 51. Salmos e hinos 51, que tem por título Deus cuidará de ti. Para um momento como esse e para outros vários momentos da nossa vida, esse é um hino que com certeza é bem propício de louvarmos a Deus e ao mesmo tempo refletirmos na verdade que Ele nos transmite. 51 dos Salmos e Hinos, Deus cuidará de ti. Vamos entoar esse cântico para a glória e para o louvor do nosso Senhor Jesus. Não desanimes, ó coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Nas horas negras de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor da lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Glória a Deus. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações,
Deus cuidará de ti. Tô esse cantando. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus ternos braços te estende e vem, Deus velará por ti. Nele acharás teu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Que certeza gostosa e maravilhosa de celebrar. O Deus que vela pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Meus queridos irmãos, uma vez eu disse numa mensagem que gravei para o nosso canal do YouTube, por mais organizados que sejamos, por mais planejados em detalhes que sejamos, por mais cuidadosos que julguemos ser, ninguém cuida das nossas vidas como o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos continuar louvando o nome do Senhor? Ainda com salmos e hinos, eu queria convidar você também para abrir conosco o hino 102. 102, por título Sossegai. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, quando a cada momento nos vemos já prestes a submergir. O que ele responde? As águas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens ou gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. E onda do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó mestre, estou quase a perecer. Vamos juntos. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens ou gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu.
as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens ou gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Sabe quem tem poder para dizer isso e acontecer? O príncipe da paz. Aonde houver tempestade ou guerra, ele mesmo diz: calai-vos e emudecei, como ele disse diante do mar. Ou ele diz o que disse o salmista, quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Ele tem poder e autoridade para dizer isso, e as nossas tempestades se transformarem em bonança, e o mar se calar. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso descansamos na esperança de Cristo Jesus, que governa todas as coisas, inclusive as circunstâncias, e nada foge ao seu controle, e nos ama o suficiente para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Bendito seja o seu nome, glória a Deus por isso. Vamos engrandecer o nome do Senhor ainda, louvá-lo na beleza de sua santidade. Vamos entoar cânticos de louvor ao Senhor, assim como fizemos com salmos e hinos, agora com cânticos populares, mais conhecidos dos irmãos. E eu queria lembrar com vocês uma canção, eu acredito que já deva fazer aí mais de 20 anos que ela foi gravada, mas até hoje ela traz uma mensagem muito forte sobre a necessidade de observarmos quem Deus é na beleza de sua soberania, mas também de nos consagrar todo o nosso ser a Ele. Você conhece essa canção? Louve a Deus de todo o seu coração conosco, consagrando o seu ser ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Mais uma
vez vamos dizer: celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todos fez que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Rei, soberano, supremo Senhor, Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Eu queria me lembrar também com os irmãos de uma canção composta pelo pastor Armando Filho, que em momentos de prova, em momentos de dificuldade, de vez em quando o inimigo aparece como penetra da história para nos acusar, para tentar nos confundir de que a situação vivida é por culpa nossa ou coisa parecida. E aí nos acusa e aí tenta nos lembrar dos nossos pecados. Mas há uma diferença enorme entre prova e tentação. Prova visa aprovação, e Deus é mestre em aprovar e aperfeiçoar os seus alunos. Mas a tentação, ela é instrumento de Satanás para tentar nos desvirtuar da rota que devemos seguir. Em todas essas situações, em todas as provas que passamos, o Senhor é conosco, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos cantar essa verdade com muita alegria e relembrar dessa canção de louvor a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E
quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Aleluia! Pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele nem lembra mais. Aleluia! Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele nem lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, querido Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. O inimigo pode tentar nos desestabilizar como ele quiser, mas as nossas vidas estão sustentadas por uma palavra que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bendito e exaltado seja o seu nome. Nessa noite, vamos rogar ao Espírito Santo que nos encha, pedir que ele encha os cristãos também no Brasil. Vamos, de fato, pedir que, num momento como esse, a nossa chama continue ardendo ainda mais intensamente. As circunstâncias nos provam, assim como o fogo depura o ouro e os metais preciosos, a prata e o ouro, para chegar às nossas mãos, ao nosso pescoço, ao nosso uso, para ser precioso aos nossos olhos. Antes o ourives prova tanto a prata como o ouro, depura para poder, de fato, aproveitar apenas aquilo que, tirando as impurezas, aproveitar exatamente aquilo que é devido para fazer as joias. E assim também é na nossa vida. Mas que o Espírito Santo seja um agente poderoso em nossas vidas, que nos encha da presença de Deus e do poder de Deus, para que essas provações sejam, de fato, apenas uma etapa de teste, de aperfeiçoamento para a nossa fé, para a comunhão com Deus, para a nossa comunhão entre nós, para que a gente valorize coisas que talvez no passado nós não valorizássemos, e que isso engrandeça a nossa estatura de cristão, para que a gente se aproxime da estatura de Cristo. Vamos louvar a Deus e dizer: Espírito, enche a minha vida. Espírito,
enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche as nossas vidas, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E as mãos? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Ah, Senhor Jesus, em oração nesse momento, nós entramos na Tua presença e pedimos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo visite a cada cristão, a cada povo Teu espalhado na face dessa terra. Ó Deus, estamos juntos com toda a sociedade, sendo provados, meu Deus, com esse contexto difícil. Meu Deus, que a chama no coração de cada um possa arder intensamente para a glória e para o louvor do Teu nome, porque sabemos que todas as coisas concorrem para o Teu bem e que nenhum dos nossos queridos irmãos, mesmo aqueles novos convertidos, não se deixem abater por esse momento, Senhor. Que a fé deles venha ser renovada, Senhor, em nome de Cristo Jesus, e o Teu Espírito Santo possa encher cada crente nessa noite para a glória e para o louvor do Teu nome em cada lugar desse país, em nome de Jesus. Enche a igreja no Brasil, enche a igreja no Brasil, enche com Teu Espírito. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do
Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo tu és, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu estava rindo aqui, me divertindo com as minhas joias. Elas não querem aparecer na imagem, mas estava fazendo aqui uma coreografia, levantando a mão, achei lindo, eu estava rindo aqui. Jesus é isso, irmãos, é alegria. Né? E eu louvo a Deus pela vida delas que estão participando comigo, dando retaguarda nesse momento. Também louvo a Deus pela sua vida que está aí do outro lado assistindo. E nós vamos prosseguir, glorificando a Deus, bendizendo o seu nome. Tem uma canção que nós cantamos a última vez que nós estivemos reunidos no templo. E eu queria lembrar com vocês dessa canção, que sirva de reflexão. Também que seja o desejo do nosso coração, que seja a nossa oração ao Senhor, né? Dizer a Ele, rendido estou. Um momento como esse, em qualquer outro momento da vida, como é gostoso poder se render aos pés daquele que de fato sabe cuidar de nossas vidas. Bendito seja o seu nome. Vamos louvar o seu nome? Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Bendito seja o nome de Jesus, a quem nos rendemos nessa noite mais uma vez. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Mais uma vez. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos dizer mais uma vez.
Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu, Jesus. Ah, Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de louvor na tua presença. Te bendizemos porque o Senhor é o alvo principal desse louvor. A tua igreja está reunida em diversos cantos, não só dessa cidade, mas de todo esse país, de todo esse planeta, glorificando o teu nome no seu horário, de acordo com as suas possibilidades, com as suas ferramentas. O teu povo te louva, Senhor, porque epidemia nem pandemia para o teu povo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Estamos debaixo da tua palavra, da tua promessa, da tua graça. Por isso te bendizemos, Senhor, te agradecemos, te louvamos. E nós queremos dedicar esses louvores ao Senhor. Recebe e que possam ter te agradado, Senhor, acima de tudo. É o louvor do nosso coração e que nós queremos ofertar ao Senhor. Te bendizemos, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus estão chegando mais irmãos justamente conosco. Eu estou, assim, particularmente muito feliz de estar conosco a minha mãe. Minha mãe está assistindo o culto conosco. Louvado seja Deus. Dentre os irmãos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco, inclusive, eu peço para a Ivani registrar aí a presença dos irmãos. Mas eu quis, logicamente, destacar essa presença ilustre, porque não é toda hora que você tem a alegria e o prazer, né, de ser acompanhado pela sua mãe, quando você está fazendo aquilo que você mais gosta, louvar a Deus, cultuar na beleza de sua santidade. Muito bem, nós queremos, com os irmãos desse momento, sem maiores delongas, meditar na palavra do Senhor. E, como os irmãos já sabem, nós estamos meditando juntos já há algum tempo na carta aos Hebreus. E eu peço que os irmãos abram ela mais uma vez. A gente vai meditar juntos no capítulo 5, irmãos. Hebreus capítulo 5, os irmãos abram aí. Enquanto isso eu vou deixar aqui o violão num cantinho, pegar a Bíblia e nós vamos meditar juntos numa porção da palavra de Deus. Hebreus 5, do 1 até o verso 10, tá certo? Repetindo, Hebreus 5, do 1 ao 10. Bendito seja o nome do Senhor. Hebreus 5, do 1 ao 10, para a glória e para o louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos pensar com os irmãos nessa noite acerca da supremacia de Jesus no sacerdócio. Hebreus 5, do 1 ao 10, diz assim a palavra de Deus: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne,
tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Bendito seja o nome do Senhor. Deixe sua Bíblia aberta aí nesse texto e vamos juntos meditar nessa porção do que disse o autor aos Hebreus. Conforme nós já dissemos para os irmãos, nós não sabemos quem foi o autor, é anônimo, e essa foi uma carta escrita para um público originalmente judeu, originalmente hebreu, daí o nome dessa carta. E aí, o cenário em que esses hebreus, ou judeus por assim dizer, estavam vivendo, era um cenário de perseguição, de desânimo e de tentativa de judeus que não criam em Jesus fazer com que esses desistissem dessa fé nova e voltassem a crer naquela fé que eles tinham no passado, sem reconhecer Jesus como Messias divino que visitou o seu povo. E esses se sentiam, de certa maneira, bombardeados por essas investidas, fora as dificuldades da vida. E aí, o autor aos Hebreus vai apresentar e reforçar Jesus Cristo, a soberania, a supremacia de Jesus Cristo, usando inclusive os elementos de fé dos judeus. Os anjos, Moisés, Abraão, o culto antigo, o culto do antigo templo e outras mais figuras de linguagem que um judeu clássico conhecia. E aí ele aproveita essa figura de linguagem e exalta Jesus acima de tudo isso. Porque se um judeu achasse que os anjos eram importantes e, por outro lado, na época dos pais da igreja, as heresias que surgiram para tentar pensar com que Jesus fosse apenas um anjo superior, essas teorias caem por terra quando o próprio autor dos Hebreus exalta Jesus em detrimento dos anjos e o coloca na figura que ele verdadeiramente é, divino, o próprio Deus na pessoa do Filho. Exalta a Cristo em relação a Abraão e a Moisés e aos demais personagens do conhecimento da fé judaica. E não somente isso, também proclama Jesus Cristo como um sumo sacerdote. Em outras palavras, meus irmãos, um sacerdote que chefia os sacerdotes. Um sacerdote supremo, um sacerdote superior. Aquele que era responsável pelo culto judaico, pelas ofertas, pelos sacrifícios do antigo culto, do antigo templo ali em Jerusalém. E mais uma vez aqui ele se utiliza dessa simbologia, apresentando Jesus como sumo sacerdote, mas dessa vez não só apresentando ele como sumo sacerdote, mas também deflagrando a limitação do sacerdócio de um sacerdote comum, de um sacerdote humano. Jesus Cristo aqui sendo exaltado. E meus irmãos, eu queria ponderar com vocês, raciocinar com os irmãos, que a supremacia do sacerdócio de Jesus, ela também vem não só para proclamar e exaltar Cristo, mas ela também vem para atender, meus irmãos, algumas necessidades nossas. Nós carecemos de algumas coisas que estão no sacerdócio de Jesus e somos atendidos às nossas necessidades quando Jesus é de fato, ele é apresentado dessa forma e ele exerce o seu sacerdócio, e nós vamos entender por quê durante a nossa reflexão. E eu peço que você esteja atento e você possa acompanhar comigo, aquilo que Deus colocou no nosso coração para nós meditarmos nessa noite. E eu gostaria de, pelo menos, dividir com você aqui 5 verdades acerca da supremacia de Jesus no sacerdócio. O sacerdócio de Jesus não só revela a sua supremacia, mas também atende às necessidades nossas. Vejamos por meio desse autor quanto dependemos do sumo sacerdócio de Jesus. E a primeira razão é que o sacerdócio dos homens é limitado. O sacerdócio dos homens é limitado. Observe comigo o verso 1 até o verso 3 desse capítulo 5, quando ele diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus,
a favor dos homens para oferecer tanto dons como sacrifícios de pecados. Ele está dizendo que o sumo sacerdote, ele é tomado dentre homens comuns e ele é separado exclusivamente para as coisas de Deus, a favor dos homens para oferecer tanto dons, e aí uma outra tradução pode dizer essa palavra dons, pode ser também oferta, como sacrifício pelos pecados. Verso 2, e é capaz de condoer-se, ou de se compadecer, ou de se importar com os ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. O autor está destacando a importância do sumo sacerdócio, mas está admitindo que esses que são separados dentre homens comuns, eles também têm fraquezas, igualmente as pessoas a quem eles exercem o seu sacerdócio. Então eles são limitados, eles são fracos tanto quanto, exercem uma atividade importante, que com certeza vai ajudar, vai auxiliar, vai servir a muitos necessitados, a muitos irmãos, a muitos companheiros de fé. Mas eles também são limitados, eles não estão acima do povo. O contrário do que os fariseus deixavam entender. Os fariseus enchiam o peito e demonstravam um padrão espiritual que nem eles mesmos conseguiam cumprir. E exigiam algo do povo que eles mesmos não viviam. E por isso, farisaísmo é justamente essa hipocrisia de querer do outro aquilo que eu mesmo não faço. Então esses sacerdotes eram limitados, eram humanos, cheios de fraquezas. Continuando, versículo 3. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como também de si mesmo. Não existia, humanamente falando, sacerdote sem pecado. Eles não estavam acima do bem e do mal, eram tão dependentes da graça de Deus quanto os demais que partilhavam de sua fé. E por causa dessa necessidade, dessa limitação, nós dependemos do sumo sacerdócio de Jesus em nossas vidas, porque os homens são limitados. Numa cultura romanizada, foi nos ensinado que os santos são medianeiros. Mas nós temos um único mediador, Jesus Cristo homem, mediador entre Deus e os homens, porque esse Jesus é sem pecado. Todos os homens são pecadores, não importa o cargo, não importa o que ele vista, se veste um terno, se veste uma batina, se veste um turbante, se ele é chamado de pastor, de padre, de bispo, seja lá o que for, todos somos pecadores. E eu repito um texto que falei na última live que estive com vocês, citando 1 João capítulo 1. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, versículo 8. E o verso 10 diz, aquele que diz que não tem nenhum pecado, diz que Deus é mentiroso. Porque foi Deus que na sua palavra nos revelou que somos pecadores e temos necessidade de um Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, dizer que não tem pecado é ir contra o Evangelho, é dizer que Deus é mentiroso. Todos são pecadores. E os sacerdotes daquela época precisavam oferecer sacrifício não só pelo povo, mas também por eles. Uma vez no ano, o sumo sacerdote, num dia chamado Dia da Expiação, ele ia para o Santíssimo Lugar, uma divisão do templo exclusiva para o sumo sacerdote, onde estava a Arca da Aliança. Nessa Arca da Aliança, onde a glória de Deus se manifestava. Aquele lugar era santíssimo. E era necessário que o sumo sacerdote se consagrasse, se purificasse, para poder uma vez no ano, nesse dia da expiação, ele oferecer sacrifício de incenso ao Senhor em favor de si e também em favor de todo o povo. Mas esse sacerdote, se não se consagrasse, se não se santificasse, ele poderia ser fulminado naquele lugar, ele poderia ser morto instantaneamente. A gente usa muito essa expressão fulminado, mas quer dizer isso, morto instantaneamente. E por isso existia um hábito antigo, que o sumo sacerdote, ao entrar nesse santíssimo lugar, ele também pendurava sobre a sua canela, amarrava uma corda, e se alguém percebesse que ele estava demorando demais, era para alguém puxar essa corda, porque possivelmente esse sacerdote já tenha sido fulminado por causa da glória de Deus, que era gigantesca naquele lugar. Mas esse sumo sacerdote, apesar dessa experiência, era limitado.
E ele não consegue, esse sacerdote não consegue salvar ninguém, não consegue purificar ninguém, não consegue limpar espiritualmente alguém cheio de pecados. Ele consegue meramente expiar o pecado instantaneamente, mas não totalmente. A expiação tinha, parafraseando expiação, tinha a função de cobrir. Mas o sangue de animais não é suficientemente poderoso para limpar a vida de alguém. Era necessário que um sangue poderoso, divino, sem pecado, puro e aceitável a Deus fosse derramado. E isso sacerdote nenhum tinha condições de fazer. Somente o sumo sacerdote das nossas almas, Jesus Cristo, teve condições de fazer, adentrar no Santo dos Santos pela cruz do Calvário, em que ele se sacrifica por mim e por você, derrama seu sangue. E a Bíblia ensina lá no Evangelho que no momento em que ele disse está consumado, ou seja, a dívida está paga, o véu se rasga de alto a baixo, bendito seja o seu nome. Simbolizando de que aquilo que os sacerdotes fizeram no passado, agora termina o ciclo do sacerdócio humano, porque nós temos agora assumido o seu posto, o nosso eterno sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e temos apenas um mediador entre nós e Deus, que é Ele, bendito seja o seu nome. Então, por que nós dependemos da supremacia do sacerdócio de Jesus? Em primeiro lugar, porque o sacerdócio humano, o sacerdócio dos homens, é limitado. Não atende totalmente às nossas necessidades. E nós vimos do verso 1 ao verso 3. Mas não somente isso. Em segundo lugar, o sacerdócio de Jesus é a vontade de Deus para nós. É a vontade de Deus para nós. Observe comigo o verso 4 e o verso 5, que diz assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ele começa a citar Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote da história, o irmão de Moisés, como porta-voz de Moisés, eleito pelo próprio Deus, também foi separado, ele e sua descendência, para serem sacerdotes, sendo eles filhos de Levi. Mas Arão, claramente, apesar de que o termo sumo sacerdote não é muito usado no Antigo Testamento, é mais no Novo, contudo, nós vemos que Arão ele ganha uma proeminência naquela época em que Deus o ungiu para isso. Ele foi, inclusive, o único ungido por Moisés. O óleo desceu sobre a sua cabeça. E nós temos, inclusive, um salmo nos lembrando desse detalhe. E Arão foi ungido por Deus para ser o sacerdote superior aos sacerdotes da ordem de Levi. Foi Deus quem o separou, quem o escolheu para essa missão. E assim também acontece com Cristo. Veja o próximo verso comigo. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Eu vou parar aqui, vou lembrar e vou aplicar algo para os nossos dias. Tem muito pastor autoproclamado, tem muito apóstolo autoproclamado, tem muito missionário autoproclamado, tem muito até semideus autoproclamado. Precisam ser reduzidos à posição de servo, dobrarem os seus joelhos, repensar seus ministérios e entender que um ministério só pode ser exercido segundo a vontade de Deus. Isso começa no sacerdócio, isso vale para os pastores, isso vale para todos aqueles que exercem um sacerdócio e exercem um ministério acima dos demais sacerdotes, que são todos os crentes na pessoa de Cristo Jesus. Continuando a leitura, do versículo 5. Mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. E ele está fazendo uma citação do Salmo 2, versículo 7. Jesus Cristo gerado. E no culto de doutrina a gente inclusive esteve ponderando com alguns irmãos para que a gente não confunda o conceito teológico de gerado para Jesus, para que a gente ache que Jesus foi criado. Jesus não foi criado, Jesus é Deus, infinito. O que, na verdade, esse texto quer comunicar é que gerar aqui em relação ao Pai, com relação a Cristo Jesus, é comunicar a mesma essência. Em outras palavras, Jesus é tão Deus como o Pai.
O Filho é tão Deus como o Pai. Não existe uma ordem de superioridade, muito embora o ministério terreno de Jesus é um ministério de servo. Jesus se submete ao Pai sendo Deus. Mas não quer dizer que o Pai o reduziu em toda a eternidade. Quando Jesus cumpre o seu ministério, ele reassume o posto e a glória que ele tinha antes na eternidade com o Pai. Né? Então, para a gente não confundir as coisas, é interessante salientar isso. Gerar é comunicar a mesma essência. Deus o Pai comunica a mesma essência ao Filho. E portanto o Filho é tão Deus quanto o Pai. Bendito seja o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas voltando para o raciocínio inicial, meus irmãos, assim como o ministério de Arão era a vontade expressa de Deus, era uma escolha de Deus, o ministério do sumo sacerdócio de Cristo Jesus é vontade de Deus também. E nós sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus não ia escolher nenhum irresponsável para nos representar diante dele. Não ia escolher, o espiritualmente falando, alguém com pecado, mas alguém sem pecado, sendo ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Gosto nessas horas de me apropriar do exemplo dado pelo pastor Jonas Madureira. Quando nós pensamos em mediação, geralmente, humanamente falando, a gente quer que aquele que media entre dois lados não seja a favor nem de um lado nem do outro. Ele seja independente. Mas diante de Cristo, algo é mais profundo ainda do que isso. Porque quando os homens olham para Jesus, Jesus é homem como eles, e eles se identificam. Quando Deus olha para o Filho, ele é tão Deus como o Pai, e o Pai aprova essa mediação do Filho. Portanto, estamos tranquilos, estamos seguros, temos um representante diante de Deus que conhece a nossa humanidade, e Deus tem um representante diante de nós que conhece a sua divindade, o seu poder, que é tão Deus como ele, que é o mesmo Deus, bendito seja o seu nome. Então, na necessidade nossa de termos um mediador que atenda às nossas necessidades, nós temos um mediador que é aprovado pelo nosso Deus, o Deus que adoramos, o seu Filho a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, bendito seja o seu nome. E nós que servimos a Deus, somos servos de Deus, nos alegramos na vontade de Deus. Deus não é irresponsável, Deus elegeu o melhor que ele tem para ser mediador entre nós e ele, o seu amado Filho, bendito seja o seu nome, glória a Deus por isso. Terceira verdade, o sacerdócio de Jesus é infinito, ao contrário do sacerdócio humano, que é passageiro, que é finito, o sacerdócio de Jesus é infinito. Perceba comigo isso no versículo 6. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio do antigo templo, do antigo culto judaico, era limitado. Ele tinha um tempo de existência. Meus irmãos, o que nós precisamos entender quando olhamos para o Antigo Testamento, de Arão até meados do ano 70 depois de Cristo, quando houve a destruição do antigo templo em Jerusalém por parte do Império Romano, quando finda de uma vez por todas o sacerdócio humano. O que é que nós entendemos? Que o sacerdócio e o sumo sacerdócio humano do antigo culto, do antigo templo, cumpriu o seu papel na história. O seu papel era apontar para o sumo sacerdócio de Jesus. E quando Jesus entra na história, ele encarna, ele assume o seu ministério, esse ministério humano, ele cumpre o seu papel, e agora é hora dele sair de cena. E ele sai de cena justamente, como eu citei para os irmãos, ali no ano 70, quando os romanos destroem o antigo templo de Jerusalém, né, e esse culto deixa de ser realizado como era no passado. Mas, ao contrário do que acontece no sacerdócio humano, o sacerdócio de Jesus não tem fim. Não é impedido por um domínio de alguma nação inimiga, de alguém que tem um poderio financeiro ou um exército numeroso.
porque Ele é Senhor de todas as circunstâncias. O seu ministério, o seu governo, o seu poder, a sua graça não são contidas pelo tempo e pelas circunstâncias do tempo. Ele é eterno, e é eterno tudo que vem dele, tudo que é dele. O seu ministério também, o seu sumo sacerdócio é eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Porque os homens nascem, crescem, envelhecem e depois morrem. Mas Cristo permanece para sempre em favor dos seus. Glorificado seja o seu nome. Bendito seja o seu nome por isso. Quarta verdade. O sacerdócio de Jesus salva. Vou repetir. O sacerdócio de Jesus salva. Louvado seja Deus. Acompanhe comigo o versículo 7 ao versículo 9, que vai dizer o seguinte: Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Antes da gente completar a leitura, eu queria me lembrar justamente daquele período em que Jesus estava orando no Monte das Oliveiras. E de fato ele orou a quem o poderia livrá-lo da morte. Mas os irmãos sabem, conhecem a passagem assim como eu, que ele se submete à vontade do Pai. E olha o que ele vai dizer no versículo seguinte. Acompanhe comigo o verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É curioso que o autor use essas palavras, porque no mundo antigo, no Oriente Médio e também no período do Império Romano, a cultura da época era fácil entender aprendizado baseado em sofrimento. Inclusive, muito antes, até mesmo dessa época, já se costumava inclusive punir as crianças desde cedo quando faziam coisas erradas. Não é diferente da nossa cultura. Mas desde aquela cultura já se era notório de que o sofrimento estava ligado a aprendizado. Nem todo mundo usava sofrimento para se lamuriar como uma geração que a gente conhece. Mas Cristo não se apropriou do sofrimento meramente para reclamar ou para se vitimar. Jesus Cristo foi aperfeiçoado o seu ministério terreno. Não ele enquanto pessoa, não ele enquanto Deus, porque é Deus perfeito. Mas o seu ministério, diante do sofrimento e diante da maneira como Jesus Cristo aprendeu com o sofrimento que passou na nossa pele, num corpo humano semelhante ao nosso, Jesus Cristo foi capacitado por Deus a ser o nosso mediador diante do Pai. Veja comigo o resto do versículo, agora o versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, em outra tradução diz capacitado, tornou-se o autor da salvação eterna, bendito seja o seu nome, para todos os que lhe obedecem. Bendito seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor está buscando aquele que poderia salvá-lo da morte, mas também na sua história, no seu ministério, absorvendo tudo que o sofrimento lhe trouxe, não só para pagar o nosso preço em nosso lugar, mas também para credenciá-lo, para dar a ele autoridade diante de nós homens, de que ele verdadeiramente é o nosso mediador. Porque nós olhamos para ele e não temos como reclamar da nossa vida. A gente acha que os nossos problemas são grandes. Eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, passando por aquilo. Aí eu olho para Jesus, lá na Via Dolorosa, eu olho para Jesus com a minha cruz, eu olho para Jesus com a minha coroa de espinhos, eu olho para Jesus com os meus cravos que deveriam estar nas minhas mãos, mas estavam nas mãos dele. Eu olho para os cravos que deveriam estar nos meus pés, mas estavam nos pés dele. Eu olho para a lança que traspassou ele, que deveria ser comigo. Eu olho para todo esse processo e que ele se submeteu por amor a mim, por amor a você que está aí. E olho para o meu sofrimento e simplesmente silencio. Porque o que eu passo diariamente não se compara a tudo que ele passou por amor a você e por amor a mim. Isso credencia, porque eu não posso mais chegar a dizer assim: mas Jesus não sabe o que eu passo, porque ele nunca esteve na minha pele. Esteve em corpo humano e resistiu a todas as dificuldades da nossa humanidade. Venceu em nosso lugar. Bendito seja o seu nome. Por isso que nós olhamos para ele e vemos a autoridade prática de Jesus.
no seu sumo sacerdócio. É alguém que conhece as nossas dificuldades, não só como Deus que sonda o nosso coração, que sonda o nosso interior, mas viveu como homem aqui na terra e tem autoridade para dizer: eu sei o que é sofrer, eu sou homem de dores, eu sei exatamente o que é que você está passando, e por isso pode se compadecer da sua vida, pode se compadecer da minha vida. Nós não estamos, queridos, desamparados. Nós temos alguém que cuida de nós, que sabe o que estamos passando. Bendito seja o seu nome, glorificado seja o seu nome. E uma outra verdade sobre o sacerdócio de Jesus é que Jesus é o rei e sumo sacerdote. É rei e sumo sacerdote. Hebreus 5, primeiro verso 6, leia comigo o verso 6, quando diz: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora o versículo 10, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E eu queria destacar aqui justamente o nome desse personagem, que nós conhecemos lá no Gênesis, quando o texto de Moisés diz que ele era... O que é que o Melquisedeque era naquela época? Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Nós não sabemos, meus irmãos, como é que a Boa Nova chegou a Salém. Salém era uma cidade da antiga Canaã, uma cidade cananeia. Mas o rei dessa cidade-estado, por assim dizer, também era sacerdote do Deus Altíssimo. E naquela época, Levi nem sonhava em existir, não tinha nascido ainda, porque o seu avô era quem estava na história. Era Abraão quem era contemporâneo de Melquisedeque. E Jesus Cristo tem a chancela do ministério de Melquisedeque para ser apresentado como sumo sacerdote. Não porque dependa da tribo de Levi para isso, porque os irmãos sabem que um sacerdote tinha que ser obrigatoriamente da tribo de Levi. Mas Jesus Cristo não. Só que a ordem de Melquisedeque, cá para nós, meus irmãos, não é uma ordem comum, ela não pode ser rebaixada em detrimento da ordem de Levi. A ordem de Melquisedeque não é uma ordem de sacerdotes, somente sacerdotes ou sumos sacerdotes, é uma ordem de reis e sacerdotes. Portanto, significa dizer que o ministério de Jesus vai além do sumo sacerdócio. Ele é rei e sacerdote. Jesus Cristo governa. Ele não somente é mediador entre nós e o Pai, mas ele também assume um trono de glória. Ele também está assentado no trono de todas as coisas, do universo, de toda essa galáxia, do nosso tempo, da nossa realidade, do nosso tempo e espaço. Ele é Senhor. Bendito seja o seu nome. Glorifique a Ele porque Ele merece. Ele está no controle de toda e qualquer circunstância. Ele não somente é sacerdote diante de Deus, oferecendo intercessão por mim e por você, mas governa. Tem todo o poder, tem todo o poder, tem todo o poder. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que nós dissemos lá no começo, meus irmãos, da nossa reflexão, de que o sacerdócio, o sumo sacerdócio de Jesus, vem atender a necessidades nossas. Porque tudo isso que nós dissemos, nós é que tínhamos necessidade de tudo isso. Porque imagine se nós estivéssemos, queridos, apoiados ou agarrados no ministério de alguém que não poderia nos salvar, que não poderia nos representar diante de Deus. Estávamos condenados, estávamos perdidos, estávamos iludidos, como muitos aí estão, como muitos que têm cultuado a outros deuses, como muitos que têm seguido ao conselho de homens que não temem a Cristo, que não ensinam verdadeiramente as Escrituras como tem que ser ensinadas, que seguem tradições de homens e não o ensino de Cristo, que não pregam o verdadeiro e cristalino evangelho de Deus, a boa notícia de que Jesus Cristo é salvação para aqueles que se arrependem dos seus pecados e declaram a fé nele como Senhor e como seu Salvador. Então, o sumo sacerdócio de Jesus não vem só para exaltá-lo, isso seria suficientemente um argumento poderoso, mas também vem atender nossa necessidade. Nós necessitamos de um representante diante de Deus, nós necessitamos de um Salvador, nós necessitamos de alguém que nos governe, que nos apacente. E nós dissemos também no culto de doutrina, na época que ainda não estávamos nos reunindo no templo, que governo para Deus é cuidado,
Deus não interpreta governo e não exerce governo somente mandando, somente sendo o nosso chefe. Deus governa cuidando da sua vida, cuidando da sua família, cuidando do planeta que você vive, sustentando as mínimas e minúsculas plantas que talvez você nem se importe com elas quando passa por aí na rua. Deus é o criador e sustentador desse universo. Deus é o harmonizador de todo o nosso sistema solar. Nada foge ao seu controle, nenhuma minúscula estrela até a maior delas. Todas elas atendem ao comando e à voz do seu Criador e do seu Senhor. É esse mesmo Deus que nos governa, é esse Jesus Cristo supremo, central e único que nos governa. Bendito seja o seu nome. Por isso que nós estamos, apesar do nosso cenário de dificuldade, estamos alegres, estamos esperançosos, estamos cheios de alegria nele, porque ele é a nossa alegria, ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz em meio a toda essa turbulência, ele é a nossa calmaria em meio a esse desespero que a nossa sociedade vive, medo de um colapso na economia, medo de um colapso na saúde, medo de morrer de fome, medo de morrer por conta do coronavírus, medo de uma série de coisas, mas nós temos aquele que nos abriga debaixo de suas asas. E aqueles que estão debaixo de suas asas estão plenamente seguros. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Por isso que o sumo sacerdócio de Jesus supre, meus irmãos, as nossas necessidades. Precisamos ter a nossa vida amparada, cuidada, apacentada, governada. E não é qualquer governo que pode apacentar devidamente a nossa vida. Vocês veem aí nas notícias como é que os homens governam. A tirania dos governos comunistas, a tirania de certos regimes de governo que pensam apenas em si e em serem totalitários em relação às suas nações, a querer passar uma ideia de soberania de suas nações, mas uma soberania meramente totalitária, humana e desinteressada da necessidade dos seus, vamos dizer assim, dos seus concidadãos. Mas o governo de Deus é gracioso. O governo de Deus, além de soberano, é um governo justo, é um governo reto, é um governo que cuida das suas ovelhas, dos seus súditos, e é um privilégio ser súdito do Rei Jesus. Sabemos que temos a nossa vida muito bem cuidada, inclusive quando até estamos dormindo, nossas necessidades estão sendo supridas, porque Ele não cochila, Ele não dorme, Ele não é pego de surpresa. O Salmo 121 nos lembra que não cochila nem dorme o guarda de Israel. Você crê nisso? Glorifique o nome do Senhor por Aleluia. isso. Bendito seja o nome de Cristo Jesus. Ele nos governa. E é por isso que nós nos alegramos em o fato dele ser supremo, dele ser absoluto, do seu sumo sacerdócio ser eterno, de ele governar tudo e todos. Bendito seja o nome do Senhor. A sua situação, o seu contexto, por mais difícil, por mais dramático, o quadro da sua vida pode ser mudado pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Foi isso que o Senhor colocou no nosso coração. Foi essa palavra que Deus nos concedeu. Espero que tenha edificado a sua vida, que tenha motivado mais uma vez o seu coração. E vamos continuar louvando a Deus em nome de Jesus. Está conosco Júlio, o primo do pastor Alessandro, também Valéria, Gerlane, Maria Gisele, Gisele Santos, Samara Ivaldo, o pastor João, que é o tio de Neuma. Glória a Deus. Rayane, Keliane, glória a Deus, bem-vindos. Samuel, Glória Genário, Mirela, José Vicente, meu minha tia Inaura. Tia Inaura. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nossos irmãos aqui do Mangabeira. Osielma, Janaína. Minha sogra, Ivone Vicente. Minha mãe linda, mãe mais linda do universo. Rosali. Glória a Deus. Bem-vinda, minha irmã. Estou vendo o Aleph daqui. Keliane, Valdo, que é Glória Josivaldo. Glória a Deus. Andriele. Gerlane. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando Neuma. Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um. Glória a Deus. Vocês ouviram a voz da mulher mais bonita que eu conheci, né?
Glória a Deus pela vida de vocês que estão aí. Nosso desejo em Cristo é que tudo isso tenha serventia assim, significativa, para que o Senhor continue, meus irmãos, edificando a cada um de vocês. Prazer tê-los aqui. Se por acaso a gente passou direto do nome de alguém, por gentileza nos perdoe, mas é um prazer poder interagir com vocês, né, glorificarmos a Deus juntos. Nesse momento vamos ainda continuar louvando a Deus, feitos aqui os cumprimentos, vamos continuar bendizendo o nome desse Deus, porque Ele merece ser engrandecido. Me recordo de Paulo e Silas, na prisão, numa situação muito mais difícil do que a nossa, presos por um motivo, queridos, que sinceramente, ser preso por pregar o Evangelho, ser preso por expulsar um espírito imundo de uma jovem adivinhadora. Imagine a situação, presos, humilhados, poderiam estar reclamando, maldizendo, né, chamando palavrão como muitos fazem, mas estavam fazendo o quê? Louvando a Deus. Esse nosso Deus merece ser louvado e exaltado, independente das circunstâncias. Tudo está bem? Glória a Deus. Nem tudo está bem? Glória a Deus do mesmo jeito. É isso que nós aprendemos com Paulo e com Silas. Por isso que nós queremos mais uma vez louvar a Deus. Exalte ao Senhor comigo, afirmando, declarando com muita alegria que o Senhor é o centro da sua vida. Vamos declarar isso e louvar o nome do nosso Deus. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor, seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu Senhor, é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, 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 Jesus.
seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o seu nome. E eu quero encerrar esse momento, antes de nós orarmos juntos. Eu gostaria de entoar a última canção dessa noite, agradecer a presença de vocês. Logo em breve nós fazemos aqui só um breve comunicado, um lembrete, e encerramos o culto juntos, orando para a glória de Deus. Vamos entoar uma canção em homenagem ao nosso melhor amigo. Que amigo nosso poderia, por melhor que fosse, por melhor que seja, assumir uma cruz, uma coroa de espinhos e cravos e morrido por nós. Jesus fez isso e merece eternamente nosso louvor, nossa gratidão. Vamos cantar? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Glória a Deus por isso. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Ei, 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 eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Ele é nosso amigo, já não vos tenho chamado servos, porque o servo nem sempre sabe para onde vai o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Foi isso que ele disse. E se ele te chamou de amigo, glorifique a ele,
e valorize cada vez mais essa amizade. Bendito seja o seu nome. Meus irmãos, conforme dissemos, nós já estamos por encerrar e nós queremos agradecer a cada um dos irmãos que se fizeram presentes conosco. Hoje, literalmente, nós começamos corretinho no horário e fico feliz por vocês estarem conosco. Isso é um estímulo a mais para que nós continuemos fazendo o nosso melhor. Às vezes o nosso melhor nem sempre é suficiente, mas deve ser sempre o melhor. Deus, o nosso Senhor, merece o nosso melhor e também é nosso dever, é nosso prazer também abençoar a vida dos irmãos, ou perto ou longe. Nós somos separados por Deus para abençoar e servir ao povo dele. Esse é o nosso objetivo e para nós é um prazer, uma alegria, uma satisfação poder ser acompanhado dos irmãos nessa tarefa que é tão prazerosa. Eu queria agradecer aos meus familiares que estiveram aí conosco, separaram um tempinho aí para estar conosco, não por minha causa, mas com certeza por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que merece toda a honra e toda a glória. Agradecer aos irmãos de nossa igreja em Mangabeira, a outros irmãos também de outras igrejas que com certeza já devem ter, depois do culto de suas igrejas, estão conosco também nos prestigiando, outros que atenderam o convite de nossos irmãos. Agradecer também a minha filha Alessandra e minha esposa Vani, que tem me dado suporte, que tem me dado apoio, incentivo para que a gente continue fazendo esse trabalho. Que Deus abençoe a cada um de vocês em Cristo Jesus. Eu não teria o ministério que eu tenho se não fosse os irmãos. Continue orando por esse vaso de barro, para que Deus conceda graça, sabedoria, estratégia, ferramenta, para que a gente continue desempenhando da melhor forma possível aquilo que o Senhor espera que nós façamos. É isso que nós queríamos dizer para os irmãos. E eu queria só fazer um lembrete: a casa do Senhor vai precisar continuar sendo abençoada, e que os irmãos não se esqueçam, mesmo nessa distância, os irmãos não se esqueçam dos nossos compromissos financeiros. Então separem aí com muito carinho, dízimos e ofertas. Nós, o irmão Alexandre, vamos estar procurando atender aos irmãos aí, ou na distância, ou aqui no templo, para que a gente continue cuidando da casa do Senhor. Em tempos como esse, a nossa fidelidade é importante. Vamos, nesse momento, glorificar a Deus, orar, encerrando em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, Senhor, por tua graça, por teu infinito amor. E nós queremos, meu Pai, te agradecer por esse momento em família, juntamente com os teus filhos, glorificando, bendizendo o teu nome por meio dessa live, aqui nas nossas casas, Senhor, mas sentindo a tua presença, podendo ser agraciados, meu Deus, pela tua presença. Nós queremos te pedir por cada um que esteve conosco, meu Deus, que o Senhor possa abençoar abundantemente a vida de cada um e a família de cada um, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que em meio a toda essa situação, a tua glória seja notória, seja notada por cada um deles, que cada um se alegre em ti, sabendo que em todo momento o Senhor é fiel e é provedor das necessidades de cada um dos teus filhos. Faz com que, ó Deus, cada coração reconheça tua soberania, tua graça, e aqueles que ainda não confessaram o Senhor como Deus e Salvador, que possam, meu Deus, abrirem seus corações abertos e possam, meu Deus, serem convertidos pelo Espírito Santo do Senhor, independente de onde estejam, que o teu poder seja mais uma vez suficientemente, ó Deus, salvador na vida destes, para a glória do teu nome. Nós queremos te pedir que o teu povo tenha, meu Deus, debaixo da tua proteção, uma semana abençoada, ó Deus, cheia da tua presença, cheia de alegria e de paz na tua presença. Cuida de cada um deles, da saúde, ó Deus, e da alegria de cada um, ó Deus, dos sonhos, dos anseios. Trata com cada um em nome de Jesus e livra-os de todo mal, visível ou invisível, nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, e eu já te agradeço pela vida de cada um deles. Faz com que cada um continue firme, perseverando na tua presença. Faz com que o teu Espírito faça a chama do coração de cada um arder, ó Deus, intensamente a cada dia da estrada. E que o Senhor cuide de nós e nos apacente até o dia de Cristo. É isso que eu te peço em oração, já agradecido por tudo, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso glorioso e amado Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e também sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém.
Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima live, quarta-feira, querendo Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Um grande abraço. Saudade de vocês.